Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Estão conseguindo me ouvir tranquilo? Boa tarde, estamos sim. Beleza. Eu vou transmitir. Então, só para lembrar que comecei a gravação aqui já, então depois eu vou disponibilizar esse vídeo aqui para vocês lá no YouTube, para quem quiser. Vou transmitir minha tela aqui para vocês. Professor, o Paulo Diga. Lucas mandou avisar que não vai poder entrar, que ocorreu uns imprevistos pessoais, tá bom? Ah, sim, só pede para ele me mandar e-mail depois, porque daí só para deixar registrado, Tá bom, então. tá bom? Obrigado. Você está conseguindo ver minha tela aí? Sim. Então, beleza. Vamos lá. Vamos dar início, então, aí à nossa segunda aula da nossa disciplina de hardware e sistemas operacionais. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, o histórico da computação. E eu tinha separado aqui para falar sobre as unidades de medida, mas acredito que não vai dar tempo nessa aula, então vai ficar para a próxima. Só para relembrar, na aula passada, na aula 01, a gente só falou um pouquinho sobre a disciplina, como queria funcionar essa disciplina, avaliação e tal. E a partir de hoje que a gente vai começar a iniciar então mesmo com conteúdo e daí que depois com as atividades. Então, basicamente, hoje o que a gente vai dar uma olhada no histórico da computação, ver de onde surgiu e ver um pouquinho de como está a computação nos dias atuais. Eu gosto sempre de passar no início dessa disciplina, ainda mais por se tratar da disciplina de hardware e tal, eu gosto de passar um pouquinho essa parte do histórico, porque muitas vezes são coisas que a gente não dá muita importância, não dá muita ênfase, vamos dizer assim, mas é interessante pelo menos a gente ter uma noção de onde saiu as coisas até chegar nisso que a gente tem hoje. Então, por exemplo, hoje a gente consegue comprar o computador, que nem está aí nessa foto aí. Obviamente agora, por causa de pandemia, está com uns valores aí absurdos e tal, valor muito mais alto, mas normalmente a gente consegue montar aí computadores com capacidade muito boa, capacidade de processamento, memória e tudo, por um valor razoável, um valor baixo, né? Então eu acho legal a gente saber de onde veio, como que começou a surgir a computação e o que deu origem a tudo isso que a gente tem hoje. Nós, então, como profissionais da área de informática, vocês, como serão profissionais da área de informática depois que se formarem, vocês terão, obviamente, o curso técnico de informática. Se vocês quiserem, tiverem interesse, vocês já podem sair trabalhando e sair exercendo aí nessa área. Muitas vezes pode ficar o questionamento, mas vamos projetar computadores? Nós aqui nesse curso em específico, no IFPR, não, o nosso foco aqui não é projetar computadores, o nosso foco é analisar e desenvolver sistemas. Porém, existem cursos específicos onde serão aí projetados não necessariamente computadores, mas serão projetadas peças novas de hardware e por aí vai. Então, assim, nós não iremos aqui nessa disciplina e em nenhuma outra disciplina desse curso que vocês estão fazendo projetar computador, projetar hardware, projetar nem nada assim. Então, mas como eu falei, eu acho interessante a gente saber de onde veio e para onde está indo toda essa evolução aí do hardware, né, e dos sistemas. Aí uma outra pergunta: computador precisa necessariamente ter teclado e mouse? Então, tem muita gente que conhece pouco da área da computação que acha que um computador é isso aqui que está nessa imagem. Ele tem um monitor, eu tenho o gabinete aqui do lado, eu tenho um tecladinho e tenho um mouse aqui. Pronto, isso é o computador. Mas o computador, como acredito que muitos de vocês saibam, não é só isso. A gente tem sistemas computacionais em basicamente tudo que a gente trabalha hoje em dia. Tudo que a gente mexe. Desde lá os eletrodomésticos que você tem na tua casa, você tem lá um sistema computacional lá dentro para controlar as coisas. O celular que você tem aí no teu bolso, ele é um sistema computacional e ele não tem teclado e ele não tem mouse. Mas não deixa de ser um sistema computacional. E aí pode surgir a pergunta: o que pode ser considerado um computador? Então, basicamente, nisso aqui que será o foco da disciplina, sabe? O que pode ser considerado um computador no decorrer da disciplina de hardware e tal. A gente vai ver justamente isso: quais são todos os componentes que tem no computador, o que eles fazem, para que serve cada coisa. E basicamente todo o sistema que a gente encontra que tenha esses componentes é o que pode ser considerado um sistema computacional, ou pode ser considerado um computador. Alguns exemplos do que a gente tem hoje em dia aí, né, se for pensar.
Saíram aí agora umas geladeiras novas, não sei quem já viu, mas tem da marca Samsung, essa aqui é da LG. Geladeiras que tem uma baita de uma tela lá. E são geladeiras completamente inteligentes. Então ela tira uma foto daquilo que tem dentro da geladeira, e você pode programar ela para, por exemplo, te avisar quando estiver acabando ou faltando alguma coisa. E eu estava dando uma olhada na geladeira, se não me engano, da Samsung, que ela até consegue fazer pedidos para você, fazer as compras para você no teu lugar. E você só recebe as coisas em casa e repõe aquilo tudo que tem na geladeira. Então, como que uma geladeira dessa vai funcionar se não tiver um sistema computacional ali dentro? Então vejam, obviamente ela não tem teclado, ela não tem mouse, mas o controle de toda essa geladeira é feito através de um sistema computacional. Mesma coisa, vamos pegar um sistema mais simples, pega o micro-ondas. O micro-ondas, basicamente, ele tem uma telinha ali que você faz o controle do tempo e tem um painel aqui com todas as programações e coisas que você pode fazer no teu micro-ondas. Da mesma forma, como que é feito o controle dessas funções, o controle desse painelzinho aqui em cima, se eu não tivesse um sistema computacional dentro desse micro-ondas? Óbvio, comparar isso aqui com a geladeira não tem nem graça, porque com toda certeza um sistema para controlar essa geladeira é muito mais, ele tem muita mais capacidade, muito mais processamento, muito mais memória, do que um sisteminha que vai controlar aqui o painel eletrônico lá do teu micro-ondas. Mas não quer dizer que ele não é um sistema computacional, tá? Então assim, é um sisteminha simples, mas é um sistema computacional. Pegar por essa imagem aqui, ó, hoje em dia está aí na moda essa questão das casas inteligentes, você adicionar equipamentos e coisas para tornar a tua casa inteligente. Não sei quem já viu, tem a Alexa lá da Amazon, que ela pode fazer as coisas para você, acende luz, apaga, aumenta volume, abaixa, tem um monte de coisa que ela pode fazer. Então já são alguns sistemas aí que estão se difundindo, essa questão das luzes automáticas, ligarem, desligarem e tal. Então tem várias coisas que está começando a chegar para a gente aí já num valor bem mais em conta. Então, a mesma forma, para conseguir fazer o controle de tudo isso, você tem que ter um sistema computacional. A própria Alexa, ela é um sistema computacional, é um sistema que vai ter processamento, ele tem memória, ele tem sensores, ele tem tudo para fazer o controle dessa questão aí da casa inteligente. Esse aqui é um painel de um carro da Tesla, que hoje dá para dizer que eu acho que é o carro mais tecnológico que existe, esse carro da Tesla, 100% elétrico e tal, e tem toda uma tecnologia embarcada monstruosa nesse carro. E também, da mesma forma, tem que ter um sistema parrudo aqui para conseguir controlar todas essas telas, tudo aquilo que o carro faz de forma automática, ele dirige de forma automática, ele vira, faz tudo, as portas são automáticas, tudo automático basicamente nesse carro. Pra vocês terem uma ideia, esses dias atrás eu vi uma reportagem de um rapaz que tinha comprado um carro desse, e ele estava dirigindo numa BR, quer dizer, na verdade ele não estava dirigindo, ele botou o carro em piloto automático e ele estava dormindo dentro do carro. E a polícia passou e viu isso e acabou que deu uma multa pro cara, tem uma lei lá que obviamente não pode, e o cara tava com o carro, tava dirigindo normal, tava se controlando automaticamente no trânsito, e o cara tava dormindo lá no banco do motorista. Então, para você ver o tipo de sistema computacional que um carro desse tem que ter para que consiga fazer tudo isso e ter todo esse controle. Um outro exemplo de sistema computacional aqui, não sei quem já viu esse vídeo dessa robô aqui, a Sofia, que é uma robô também totalmente automatizada. Na verdade, ela tem como se fosse o pensamento, e ela tenta imitar o pensamento humano, ela não tem braços nem nada ainda, mas ela imita o processamento, o cérebro humano. Então ela já fez entrevista com o Will Smith, por exemplo, ela já fez entrevista aqui no Brasil, no Fantástico, teve um repórter que entrevistou ela, e ela consegue estabelecer uma conversa como se ela fosse realmente uma pessoa. Da mesma forma, aqui tem que ter um sistema computacional muito bom para conseguir fazer todos os controles dessas funções. Então percebam, vários sistemas aqui são sistemas computacionais ou têm sistemas computacionais embarcados, mas não necessariamente tem um teclado e um mouse. Então, por isso que é importante a gente saber e a gente dar uma olhada, uma estudada em quais que são os componentes e tudo aquilo que faz parte de um sistema computacional. Para quando a gente começar a enxergar essas coisas, para que a gente consiga entender, tem que ter alguma coisa ali, tem que ter um processamento, tem que ter todos os componentes ali para tornar aquilo um sistema computacional. E para começar isso, a gente vai ver então essa parte de hoje, que é esse histórico. Então, como eu falei, tudo hoje em dia, basicamente, tem um computador dentro. Seja ele com uma capacidade menor, uma capacidade maior, mas tem. Desde a tua TV até, sei lá, qualquer coisinha que você tem de eletrônico em casa, normalmente ele vai ter um controlador lá, que é um sistema computacional. Obviamente, muitos deles têm limitações em relação ao computador de mesa.
Obviamente, o computador de mesa ele é feito para diversos propósitos. Você pode instalar softwares e fazer muita coisa em cima dele. Então, ele tem que ter uma capacidade maior para conseguir gerenciar tudo isso. Mas não é porque ele é limitado que ele não é um sistema computacional. Então, cada um, quer dizer, tem o seu propósito específico. Aí pode ficar perguntando, tá, mas eu preciso saber tudo em detalhes? Eu preciso saber a fundo como cada coisa funciona? Não. Então, o que a gente vai ver aqui, como eu falei, na disciplina, é ver os principais componentes que tornam um sistema computacional um sistema computacional. Então, é importante para nós, para vocês, como iniciantes aí na área de informática, ter essa ideia geral dos elementos básicos, de quais são as suas funções, como que esses elementos eles se comunicam, como que um processador se comunica com a memória, como que a placa de vídeo troca informação com o processador, com a memória. Então, é interessante a gente saber isso. E até isso aqui, muitas vezes, ajuda no diagnóstico de problemas. Ah, eu tive um problema no computador. Muitas vezes, sabendo como as coisas funcionam, como as coisas se comunicam, você consegue ter uma noção do que pode estar acontecendo e talvez até te auxiliar a resolver um determinado problema. Então, esse é o objetivo principal dessa nossa disciplina, tá, pessoal? Compreender o papel de cada um desses elementos aí no processamento das informações. Então, para isso, como eu falei, o que a gente vai ver na aula de hoje é basicamente um histórico, de onde surgiram essas coisas, como que começou a aparecer a computação. Então, ela tem que ter surgido de um lugar para chegar até isso que a gente tem hoje. Então, os primeiros considerados computadores, para nós, até para olhar isso, até parece um tanto meio ridículo, mas não deixa de ser. Porque o computador é basicamente algo que faz cálculos. Então, os primeiros computadores que surgiram foram computadores considerados mecânicos e eletromecânicos. Não sei quem já viu, já brincou com isso aqui, esse é o tal do ábaco, que é o primeiro registro que se tem na história de algo que fazia computação, ou seja, de algo que realizava cálculos. Então, ele é datado ali de mais ou menos 500 a.C., e ele tinha essas características aqui de ter essas bolinhas, onde cada uma podia indicar aqui as unidades, as dezenas, centenas e milhares. Então ela auxiliava no cálculo nas contas que o pessoal precisava fazer na época, de soma, subtração e tal. Então nessa primeira linha eu tenho 10 bolinhas que representam as unidades. Nessa linha eu tenho 10 bolinhas, que cada uma representa a dezena, daí na próxima centena, milhar, e eu poderia ter até um ábaco maior, milhar para cima aqui. Tá? Então, a partir da movimentação dessas bolinhas aqui, você conseguiria realizar cálculos, somar unidades com centenas, com dezenas e por aí vai. Então esse é o primeiro registro que se tem de um computador, ou seja, de algo que faz e realiza cálculos. Eu não coloquei aqui na aula, tá, pessoal, todos, porque se for pegar no histórico da computação, tem muita coisa. Então aqui eu separei, assim, os principais nomes, até porque a gente tem um tempo reduzido na nossa aula aqui, então eu separei os principais só para a gente ter uma noção do que foi feito até chegar ao que a gente tem hoje. Então esse aqui é o primeiro registro. Um outro nome importante na história, já percebe que lá já estamos aqui no ano de 1642, nessa máquina, que é a máquina chamada Pascaline, também conhecida como máquina de Pascal, La Pascaline, e é considerada a primeira calculadora mecânica da história. Então também, ela deu uma origem aí para o que a gente tem hoje do computador. Por quê? Ela é um computador, ela faz cálculos, realiza cálculos. Então isso aqui foi desenvolvido por esse cara aqui, Blaise Pascal, tá? E percebam, o cara era filósofo e matemático. Se vocês forem olhar mais a fundo o histórico da computação, vocês vão ver que tem muito matemático envolvido. Então, normalmente, os principais nomes que se tem na história da computação, eles são matemáticos, alguns deles até filósofos. É estranho de pensar, né? Um filósofo desenvolvendo coisas para informática, mas existe e tinha muito aí na história dos computadores. Ele fez essa máquina basicamente para ajudar o pai a calcular, fazer cálculos de impostos. Ela fazia normalmente soma e subtração. Eu não vou conseguir mostrar agora aqui, porque senão não vai dar tempo, mas eu vou deixar para vocês depois esse link, que é um link onde vocês podem acessar e ver como que era o funcionamento dessa máquina. Mas basicamente, ela tem o mesmo princípio aqui do ábaco, só que aqui é com um rolo, onde cada rolo desse representava unidade, dezena, centena, milhar e por aí vai. E aí, conforme você ia girando as unidades, a partir do momento que você chegava em 10 unidades, ele girava aqui uma dezena. Se você girasse 10 vezes a dezena, ele giraria uma centena e assim por diante. Então você conseguiria realizar os cálculos aqui
de soma e subtração utilizando essa máquina. É interessante de ver esse vídeo aqui, porque é bem legal o funcionamento dela. Tá? Então, essa é uma das máquinas aí que foi desenvolvida, que está dentro aí do histórico da computação. Já vamos agora aí para 1801, para ver uma outra máquina. Então, já pulou aí 100 e tantos anos. Que é a máquina, é o tear programável. Esse tear programável, basicamente, foi a primeira máquina que você podia programar para fazer uma determinada função. Então, ela deu origem aí à nossa programação, a programação dos computadores. Ela foi criada por esse cara, Joseph Marie Jacquard. Ele era costureiro e ele queria uma forma de conseguir cortar e costurar os tecidos que ele trabalhava na época de forma automática. Então, ele criou essa máquina e essa máquina aceitava os cartões perfurados. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui de um cartão perfurado. Cartão perfurado. Olha isso aqui. Então, era uma imagem assim, ó. Era um papel, um cartão. E aí esse cartão poderia ser perfurado como esse aqui e ele formava um padrão, por exemplo, um desenho, uma forma e tal. Você insere isso na máquina e a máquina ela ia cortar, ia costurar os tecidos de acordo com aquilo que você colocou naquele cartão perfurado. Então o cartão ele tinha o formato desejado do desenho e tal, ou da costura que se queria fazer, e aí ele recortava o tecido naquilo com base nesse cartão, ou ele costurava o tecido com base nesse cartão. Da mesma forma, não vou conseguir mostrar para vocês, senão não vai dar tempo, mas tem aqui ó, 2 vídeos que depois eu vou deixar para vocês lá, que mostra o funcionamento dessa máquina. Essa aqui inclusive é mais legal do que a máquina da Pascaline ali, porque tem um vídeo bem atual dela, agora não vou lembrar o ano, acho que é 2017, que eles fizeram uma reportagem com um cara que ainda tem uma máquina dessa funcionando. E ele demonstra todo o funcionamento dela, mostra os cartões e tal. Então eu vou deixar aqui para vocês depois poderem dar uma olhada, se quiserem, no funcionamento aí dessa máquina do tear programável. Ó, em 1890, pulou um pouquinho mais para frente aqui na história já, nós temos a máquina de Olerite. Essa aqui também é uma máquina bem legal que foi desenvolvida, aí, que está dentro da história da computação. Essa máquina, ela foi desenvolvida por esse cara, esse Hermann Olerite, e ela foi baseada no tear programável, só que a função dela era para ser utilizada no censo dos Estados Unidos de 1890. Então o que o censo fazia? O censo ia atrás de todas as pessoas para contar a população dos Estados Unidos na época. No Brasil, quem faz isso é o IBGE. Então o censo é para contar, ver qual que é a idade, ver qual que é o gênero de cada uma das pessoas, o que elas têm em casa, tem TV, tem não sei o quê. Então o censo normalmente ele faz um estudo geral da população. E aí faz aquelas divisões lá, quantos percentual, por exemplo, é classe média, classe alta, classe baixa e por aí vai. Então isso aqui era feito nos Estados Unidos, lá em 1890, só que era feito de forma manual. Então a pessoa tinha que passar casa por casa, pessoa por pessoa, pegando os dados. Então, no caso depois da criação da máquina, isso aqui passou a ser feito, ao invés de usar as respostas à caneta, como era feito antes, a pessoa recebia um cartão, como esse que eu mostrei para vocês aqui na imagem, onde cada cartão tinha a idade. A pessoa ia lá e perfurava, como isso aqui assim mais ou menos. Ó. A pessoa ia lá e perfurava o número com a idade dela. O sexo, ela ia lá e perfurava a opção onde tinha o sexo dela. O número de carros que ela tem, então ela ia lá e perfurava e assim por diante para todas as respostas daquele censo. Então, ao invés de responder a caneta, ela perfurava o cartão. E aí, vocês podem perceber, não sei quem já fez vestibular aí, já testou alguma coisa, mas normalmente os vestibulares atuais, concursos e tal, eles utilizam esse princípio, só que ao invés de a gente furar o cartão, a gente pinta uma bolinha. E aí depois vem uma máquina que ela tira uma foto e ela vai pegar todas as bolinhas pintadas, ela pega todas as respostas. O censo anterior dos Estados Unidos, então o censo de 1880, ele levou 5 anos para a coleta, isso aqui ainda era feito a caneta, tá, em 1880. Ele levou 5 anos para coletar as informações e mais 4 anos e meio para eles completarem, ou seja, para eles tabularem todas essas opções, essas informações, para saber lá qual que era o número da população e saber todas essas informações. Então, basicamente, levou 9 anos e meio todo o processo. O censo de 1890, que foi o censo já utilizando a máquina aqui de Olerite, que era com essa questão do cartão perfurado e tal, ele levou 6 anos e meio ao todo, ou seja, 3 anos e meio a menos, 3 anos a menos, na verdade, só que os Estados Unidos já tinha 16 milhões de pessoas a mais. Então perceba, ele levou 3 anos a menos, contando 16 milhões de pessoas a mais e as informações dela. Aqui está uma foto dessa máquina.
Então, perceba, ela tem os mesmos rolinhos lá, como se tinha lá na máquina do Pascaline, lá, por exemplo, onde cada rolo desse fazia contagem de cada uma das informações do censo. Ah, por exemplo, idade, o sexo, número de filhos, número de carros, e por aí vai, todas as informações lá que tinha no censo. E aí, para fazer a contagem, o que eles faziam? Eles jogavam nessa máquina, perceba que tem um cartãozinho perfurado aqui, a imagem não está muito boa, mas esse cartão perfurado, ele era colocado em cima da máquina e com essa alavanca aqui, eles abaixavam e ele fazia a leitura. Então, e já contava cada um desses, das respostas em cada um desses rolos aqui. Então, o processo de contagem das informações foi muito mais rápido a partir dessa máquina. Essa máquina de Olerite, o cara que criou a máquina lá, ele fundou na época o que ele chamou, uma empresa que ele chamou de Tabulation Machine Company, que em 1916 virou a IBM que é tão famosa hoje aí na área da computação. Tá? Então percebam, a IBM surgiu dessa máquina de fazer contagem aí no censo. Então uma empresa multinacional e bilionária hoje que a gente tem. Os computadores dessa época, então, falando aí 1800 e pouco e tal, eram desse tipo, computadores, muitos deles mecânicos, tá? Então eles tinham basicamente peças mecânicas e funcionavam de forma mecânica. Eles eram inadequados para resolver grandes problemas, então eles tinham um propósito unicamente específico. Então a máquina de Olerite era para fazer o censo e só fazia isso. A Pascaline era para fazer soma e subtração e só fazia isso. A máquina do TEAR lá só fazia os cortes no tecido e nada mais. A maior parte desses computadores também, na época, eram utilizados para propósitos militares, ou seja, eram utilizados logística, balística, para quebrar a criptografia e tal. Não sei quem assistiu aquele filme O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing lá e de uma máquina que ele cria para criptografar a criptografia alemã na Primeira Guerra lá. Então, eram basicamente computadores, eram as máquinas dessa época para propósitos militares, a maior parte deles. Só que a partir disso, normalmente a tecnologia ela avança do ramo militar para daí o ramo de pesquisa até chegar para nós, que é o pessoal, né? Então a computação não foi diferente. Então, a partir desse desenvolvimento, dessa evolução, a gente chega aí na era dos computadores eletrônicos. E essa é dividida basicamente em 4 ou 5 fases, dependendo dos livros. Então, normalmente, a primeira fase diz que vai de 1940 a 1955, segunda fase, ela vai de 55 a 65, terceira fase de 65 a 80, e a quarta fase aqui, alguns livros diz que vem de 1980 até hoje, e já tem alguns livros colocando aqui uma quinta fase, separando esse espaço aqui no meio, tá? Então, por enquanto, vamos considerar aí que sejam 4 fases, mas eu acredito que logo os livros já vão estar o padrão aí de 5 fases para a evolução histórica do computador. Então, eu separei aqui alguns dos principais nomes de equipamentos criados em cada uma dessas fases, só para a gente ter uma noção do que foi surgindo aí nessas épocas, tá? Então, na primeira fase, que vai ali do 1940 a 1955, o nome, acho que um dos mais importantes no histórico da computação é o ENIAC. Possivelmente é um dos que vocês mais vão ouvir falar aí quando forem pesquisar do histórico da computação, que é o Electronic Numerical Integrated and Computer. Ele era um computador gigantesco, ele pesava 30 toneladas e ocupava uma sala gigantesca, e toda a programação dele era feita a partir de fios e interruptores e tal, então era uma programação bem complicada. Ele entrou em funcionamento em 1946. O objetivo básico do ENIAC era computar a trajetória de tática durante a guerra, então ver como que as tropas iriam se movimentar ali, qual eram as melhores formas durante a guerra. Só que ele só ficou funcional depois da guerra. Tá? Então 100% funcional só depois da guerra. Ele tinha basicamente a capacidade de realizar 5.000 operações por segundo. Isso aqui na verdade não é nada em relação ao que os nossos computadores fazem hoje. Tá? Ele possuía 17.468 válvulas termiônicas. Só para vocês terem uma ideia, uma válvula termiônica, deixa eu ver se vai ter foto aqui, ela é como se fosse uma lâmpada, ó. Como se fosse uma lâmpada incandescente, então é um negócio bem grande. Então vocês imaginam, se um computador tem 17 mil e sei lá quantas válvulas, o tamanho que não tem que ter esse troço. Olha o consumo de energia desse negócio, potência de 160 kW. Pensar algo
gastar tudo isso aqui de energia é muita coisa. Você pegar a potência de uma fonte do computador, por exemplo, do meu computador aqui tem 600 watts. Isso aqui seria como se fosse 160 mil watts por hora de consumo. Então é muita coisa. O sistema operacional dele era a partir de cartões perfurados, daqueles como eu mostrei para vocês nas imagens ali, e ele era programado a partir de interruptores. Então, por exemplo, eles tinham aqui vários interruptores nesse canto, e aqui vários fios. Então, para fazer a programação dele, a pessoa tinha que aqui trabalhar com todos esses interruptores, fazer a mudança desses fios aqui, para conseguir programar as funções desse computador. Então, cada interruptor ou cada fio daquele representava um bit, 0 para desligado e 1 para ligado. Então, quer dizer, era uma programação binária que os caras tinham que fazer para conseguir programar esse computador. Então, é muito complicado. E a necessidade de várias pessoas para conseguir realizar essa programação. Um outro computador também bastante importante dessa primeira fase é o Colossus, que o propósito dele era para realizar análise de criptografia, ou seja, quase como aquela ideia do filme lá do jogo da imitação. Quem não assistiu, indico para assistir, que é um filme bem legal, que era uma máquina para quebrar criptografia de outros países durante a guerra. Ele tinha já a velocidade de processamento de 25 mil caracteres por segundo, então na criptografia ele conseguiria analisar 25 mil caracteres por segundo, e já era um computador bem menor. Você percebe aqui que o tamanho dele em relação àquela foto anterior lá do ENIAC já é bem menor. Só que ele tinha ainda alguns problemas, ou os computadores dessa fase ainda tinham problemas, que eram a não confiabilidade, porque essas válvulas que eu mostrei para vocês aqui, elas não são nada confiáveis, elas queimam muito fácil, e para você descobrir qual que é a válvula que queimou também é difícil. Elas têm alto consumo de energia, como eu mostrei para vocês ali do ENIAC, que tinha consumo de 160 kW por hora, é muita coisa. Tinha a questão do aquecimento, essas válvulas, elas, como eu falei, elas são como uma lâmpada incandescente, então elas aquecem exatamente como uma lâmpada incandescente aquece. E a programação é extremamente difícil e trabalhosa, você precisa de muita gente e é muito difícil de fazer, que é o chamado programação wire-up, ou seja, você trabalha com a programação a partir de fios ou interruptores. Uma outra questão legal que surgiu nessa primeira fase, que a gente usa até hoje, é o termo bug. Normalmente, quando dá um problema no teu computador, no teu celular ou algo assim, você fala, meu celular bugou, meu computador está bugado. Esse termo bug, ele surgiu aqui nos computadores dessa primeira fase, mais especificamente nesse computador aqui, o IBM Mark II, que foi criado lá em 1945. Ele era um computador no estilo do computador do ENIAC, que utilizava válvulas e tal, programação por fios, e uma mariposa, ela entrou nos contatos de uma válvula daquele computador e causou uma pane no computador, fazendo com que o computador parasse de funcionar. E aqui tem uma foto, essa foto foi tirada do caderno de log, ou seja, todas as operações que eram feitas nesse computador eram anotadas em um caderno, e a pessoa que descobriu que aconteceu esse problema, ela guardou no caderno aqui, com um durex, a mariposa, e a mariposa, a tradução do inglês é bug, de inseto, e ela colocou uma mensagem aqui, First actual case of bug being found. É o primeiro caso atual de mariposa, de inseto sendo encontrado. E esse bug, esse termo aqui, ele perpetua até hoje na área da computação. Então é bem interessante que a gente usa esse termo e ele surgiu aqui lá em 1945, por causa desse problema aí, que essa mariposa acabou queimando uma válvula desse computador. E aí a gente entra aqui em alguns computadores da segunda fase. Os computadores da segunda fase, eles substituem essas válvulas aqui, que eu tinha mostrado para vocês, pelos transistores. Tá? Que na época, esses transistores, então, eles eram sinônimos de qualidade, porque eles são bem menores. Os transistores, ele tem o tamanho aí da ponta do dedinho, por exemplo, enquanto uma válvula dessa, como eu falei, tem o tamanho de uma lâmpada. Então, é sinônimo de confiabilidade, porque além de eles serem menores, eles consomem menos energia, são muito mais baratos que a válvula, eles têm maior durabilidade e eles são bem menores em tamanhos, o que fez com que os computadores começassem a reduzir de tamanho. E eles são criados a partir do silício, que é o mesmo material que é usado para fazer chip de placa de vídeo, processador e tal, que é o segundo elemento mais abundante que a gente tem na Terra. Então isso foi os computadores da segunda fase usando esse transistor, então. Então a partir dessa fase, os computadores começaram a reduzir consideravelmente de tamanho, e mudou-se também a forma de fazer a programação desses computadores. Então eles começaram a ser programados com programação de baixo nível e programação de alto nível. Baixo nível utilizando a linguagem Assembly, que é uma linguagem bem mais próxima da linguagem de máquina, e a linguagem de alto nível, que na época eram as linguagens Fortran, COBOL.
as linguagens de alto nível hoje seria Java, PHP, C, o próprio Portugal, que foram as linguagens aí que vocês estão aprendendo aí no curso de vocês. Alguns computadores dessa fase. Tem o TREDIC, de 1954. Ele foi o primeiro computador 100% transistorizado, ou seja, não usava nenhuma válvula. Foi criado por essa empresa aqui, Bell Labs, para a Força Aérea dos Estados Unidos. Então percebam, para propósito militar também. Então era um computador aqui, ó, tinha 3 racks e bem menor do que eram os computadores ali daquela época. Um outro computador dessa época também, IBM 7094, foi um dos maiores sucessos de computador dessa segunda fase. Ele pesava 890 quilos, então contra as 30 toneladas lá que pesava o ENIAC lá na primeira fase. E ele atingiu, na época, 10 mil unidades vendidas. Então perceba, aqui você tem o computador, a imagem dele, bem menor do que o computador lá do ENIAC. Outro computador da IBM, IBM 1401, que também era um outro modelo, e ocupava aí salas bem grandes e tal, mas nada perto do que do tamanho lá que era o ENIAC. Os principais computadores dessa segunda fase aqui eram computadores que eram utilizados e foram construídos para controle de usina nuclear. Então até coloquei aqui uma imagem do Homer Simpson lá, que o emprego do Homer Simpson é cuidar de um computador lá, de um controlador de uma usina nuclear. Então basicamente os computadores dessa segunda fase eram desse tipo aqui, ó. Era um computador que estava dentro de uma sala e era utilizado para controlar aí usinas nucleares da época. Aí a gente parte para os computadores da terceira fase, que substituiu então os transitores pelos circuitos integrados. Então, a partir dessa época, começaram a surgir os primeiros sistemas operacionais, a questão da multiprogramação, a questão da multitarefa, que é a ideia de você conseguir fazer várias tarefas no mesmo computador, a questão dos terminais de vídeos, e aí surgiram algumas das marcas mais importantes aí no histórico da computação. O Unix, que dá origem ao Linux depois, a linguagem de programação C, a Apple surgiu aqui, a Microsoft, eu não coloquei o nome, mas ela está aqui nessa linha aqui também, Internet Explorer e várias outras empresas. Alguns computadores aqui dessa fase, o IBM 360 Series, de 1964, que foi uma família de mainframes que foi criada, na época revolucionou a TI, foi um projeto aí que custou 5 bilhões de dólares para ser construído, né, feito, e tinha capacidade de executar aí 2 milhões de operações por segundo. Basicamente utilizava um sistema de 8 bits de endereçamento. Isso aqui é interessante, você pegar uma placa de vídeo nova hoje, por exemplo, existem placas de vídeo que trabalham com 512 bits de endereçamento de memória. Então perceba, uma placa de vídeo trabalha com 512 bits. Aqui nessa época a gente tinha um mainframe, que era um computador gigantesco, trabalhando aí com 8 bits de endereçamento. Então vocês percebam como foi evoluindo a computação e até chegar ao que a gente tem hoje. Surgiu também o Apple One, que foi o que deu onde surgiu a Apple, que é hoje a empresa que surgiu aqui, nesse computador que eles criaram, que foi criado então pelo Wozniak e pelo Jobs lá em 1976. O Wozniak, que era um dos sócios da Apple na época, ele vendeu uma calculadora científica que ele tinha, uma HP 65, por $500, e ele investiu nesse computador. Foi um dos primeiros computadores que surgiu com uma placa de circuito completamente integrada, que daí deu a origem para as placas-mãe que a gente conhece hoje, o motherboard, tá? E ela tinha basicamente 60 microchips acoplados, soldados nela. Então foi considerado um dos primeiros computadores pessoais. Ele foi vendido na época por $666,66. Muita gente acha estranho isso aqui, porque só 6, né? O cara é do capeta, certo? Fazendo só o número 6, mas não é. O Wozniak diz que ele gostava de números repetidos, ele tinha essa doideira assim, o cara gostava de número repetitivo, então ele colocou para venda esse computador com todos os números repetitivos. Então $666,66. Em 2013, só para vocês terem uma ideia, esse computador Apple One, ele foi leiloado, funcionando por $661 mil. Esse computador ele tinha a assinatura do Wozniak, que foi o cara que criou, ele tinha um manual de instruções original, e ele tinha uma carta comercial que foi escrita pelo Steve Jobs, que era para apresentar o aparelho. Era esse aqui o computador, ó. Então percebam, ele tinha aquela questão aqui da placa-mãe, ó, todos os chips soldados ali em cima, começou a surgir aquela questão do teclado, já tinha um monitor ali para você poder ver as informações e tal. Essa aqui é uma foto mais dele montadinho, bonitinho. Bonitinho nem tanto, né, mas da foto dele montado. Então esse foi o primeiro computador que a Apple gerou e daí deu origem no que é a Apple hoje. Aí em 1977, percebo, um ano depois, a Apple já lançou o Apple II, então já percebo a foto dele aqui, ó, já bem mais bonitinho, toda uma carcaça de plástico bonitinha. Ele tinha um processador de incríveis 1 MHz,
Então você vai pegar processadores novos, hoje tem processador aí operando a 5.2 GHz por segundo, enquanto esses processadores aqui na época, ó, há 50 anos atrás, menos de 50 anos atrás, operando a 1 MHz. 4 KB de memória RAM. Depois lá no final vou mostrar para vocês. Hoje a gente consegue comprar um único pente de memória RAM com 128 GB. Então esse computador tinha 4 KB de memória, resolução de 24 por 40 pixels. Hoje a gente tem resolução aí 4K, 8K já, algumas TVs já chegando e monitores. Na época, esse Apple II ele era vendido a $1.298 com 4K de RAM, ou a $2.638 com 48K. Aqui tá KM, mas é KB de memória RAM. Então, você vê que já evoluiu bastante do que era o Apple I, né? E aí entramos nos computadores da quarta fase, que entra aquela questão da integração em larga escala, o SLI e o VLSI, tá? Que aí caracteriza essa fase a partir da criação dos microprocessadores, que daí dá origem aos processadores que a gente tem hoje. Que aí, na época, eles tinham a capacidade de gerar 100 mil operações por segundo. Hoje eles já fazem muito mais que isso. Então, alguns computadores com nome dessa época, IBM PowerPC de 1991, eu percebo aqui, ó, o tamanho que ele era, já é bem menor do que eram os computadores anteriores, e ele foi uma aliança entre IBM, Apple e Motorola. Motorola hoje, basicamente, a gente nem vê trabalhando na área da informática, normalmente a gente vê em celulares, né, smartphones, mas na época, aqui em 1990 e pouco e tal, a Motorola era bem forte na área da computação. Surgiram os primeiros processadores aqui da linha Pentium, foi aí de 93 a 2006. Eu tive processadores desse nível aqui. O meu primeiro computador foi um Pentium 386. Foi o primeiro computador. Então, na época, foi o principal motor de acesso ao conhecimento e entretenimento, porque deu origem ao computador pessoal, como a gente tem ele hoje. Então, que aí você podia acessar a internet, você podia acessar sites, fazer várias coisas. E aí tornaram, então, os computadores comuns nas casas aí de todo mundo. Surgiram também na quarta fase os notebooks. Na época, quando surgiram, eles surgiram aí como objetos de luxo. Então, assim, se a pessoa tinha um notebook, podia saber que aquele cara era rico, ele tinha uma empresa aí de muito sucesso e tal, porque era muito caro para conseguir se comprar um notebook desse, e não tinha muita procura na época. Tanto que na época se falava que era loucura investir nesse tipo de coisa, porque se achava que nunca que as pessoas iam chegar ao ponto de carregar um computador com elas. E aí, se parar para pensar como a gente está hoje, a gente carrega aí o nosso smartphone, que tem uma capacidade aí muito maior do que esses notebooks quando surgiram, né? Surgiu também em 2001 o iPod, não sei quem teve ou já mexeu, mas na época foi sinônimo de dispositivo portátil. Pensa, você poder ouvir música estando com o aparelhinho ali no teu bolso. Ele teve 275 milhões de unidades vendidas. O iPhone surgiu em 2007, foi o primeiro smartphone que surgiu na época. Aí aqui tá uma foto aí comparativa do smartphone, o primeiro que surgiu, o primeiro iPhone, com os mais novos aqui. Esse aqui é o que tá na foto aqui, é o iPhone X. A gente já tem aí até, se eu não me engano, o iPhone 12 que já chegou. A versão mais atual do iPhone aí é exatamente essa aqui, o iPhone 12. Então, também, começou a surgir em 2007, vocês vejam que não faz muito tempo. Daí entre 13 e 14 anos, para pensar a evolução que teve aí nesse pouco tempo. Surgiu também em 2010 o iPad, e a partir do iPad começou a surgir aí todos os outros tablets, né, das outras marcas. Normalmente vocês vão perceber que a Apple é sempre o start para o surgimento das coisas. Então surgiu o iPod, a partir do iPod começou a aparecer os MP3 player, MP4 player, por aí vai. Os das marcas genéricas aí vindo da China, né. Surgiu o iPhone, a partir do iPhone as outras marcas começaram a lançar seus smartphones também, a principal delas a Samsung. E aí depois da Samsung foi vindo as outras, Nokia, Motorola, LG e por aí vai. A mesma coisa os tablets. A Apple lança o iPad e na sequência começa a enxurrada dos outros tablets aí das outras marcas. E aí como que tá hoje essa questão do nosso do nosso hardware? Então hoje, se for parar para pensar, a gente encontra muita coisa com a capacidade que dá, digamos, destrói aqueles primeiros computadores lá que a gente viu, ENIAC, Colossus e tal. Por exemplo, esse aqui é uma foto do processador mais atual e o melhor que existe aí para uso pessoal da Intel, que é o Core i9, 11ª geração. Então é um processador absurdamente melhor do que a capacidade que tinha aqueles processadores antigos. Vamos pegar aqui só para vocês terem uma ideia
Core i9 de 9ª geração, ele tá caro, é um processador aí que custa, ó, da série 10, ele tá R$3.500, R$5.000, aqui nem sei por que custa tanto, R$221 mil, isso aqui deve estar com erro, mas processadores aqui chegando a quase R$7.000 desse Core i9, mas que tem uma capacidade enorme. Aí a principal concorrente, então hoje na casa dos processadores, a gente tem as duas principais concorrentes, que é a Intel e a AMD. E aí a AMD, então a Intel lança os Core, que é o Core i3, i5, i7 e o Core i9, e aí nós temos a AMD lançando os processadores Ryzen. Aí tem os Ryzen, daí todas as séries, o 5003, 5005, 5007 e 5009 também. Então que é para competir com os processadores da Intel. Então também são processadores muito bons. Eu, por exemplo, tenho um processador da Ryzen no meu computador, porque eu normalmente, nas pesquisas que eu tenho feito, os processadores da AMD, eles têm estado melhores aí em algumas situações do que os processadores da Intel. Mas também é questão pessoal, questão de escolha. Mas são processadores muito bons. Tem esse processador aqui, não sei quem já viu, Threadripper, que é um processador também para servidores e pode ser usado em computadores pessoais. Vou mostrar só para vocês terem uma ideia o valor desse Threadripper aqui. É um processador nessa casa de valor, ó. R$37 mil, R$25 mil, mas são processadores que se eu abrir aqui, deixa eu ver se ele mostra aqui, ó, ele tem, cadê? Número de threads, 128 threads, isso significa que ele tem 64 núcleos de processamento e ele emula mais 128. Então é um processador que é um potencial monstruoso, daí tem outros da Intel também, Xeon, a AMD EPIC e tal, então são vários processadores que a gente encontra hoje com uma capacidade muito grande. Placas-mãe também, então percebam lá, o Apple One deu o start aí para as placas-mãe, para chegar nessas placas-mãe, o que a gente tem hoje aqui. Então aqui tá duas placas-mãe gamer, aí cheio de LED, cheio de coisa, mas que são placas também que tem uma capacidade enorme de aceitar processadores muito bons e fazer todo o gerenciamento de energia e tal. Placas de vídeo, a mesma coisa. Então a gente tem aí a mais top hoje que existe no mercado, é a RTX 3090 da NVIDIA. Mas além da NVIDIA, aqui eu só botei foto dos da NVIDIA, que são as mais famosas, mas tem também as placas da AMD, que são as duas principais concorrentes. Tá? Mas se eu for pegar aqui hoje, o valor de uma RTX 3090 deve estar gerando na casa dos R$30 mil também. Ó, uma 3090 aqui por 30 mil. 30 mil reais, 32 mil reais aqui basicamente. Lembrando, a gente está em época de pandemia, então todas as coisas estão mais caras, mas mesmo assim é uma placa que tem um poder de processamento e, meu Deus, é coisa de outro mundo assim. Aqui para quem tiver interesse, agora não vai dar tempo, já está quase encerrando aí o nosso tempo de aula, depois vai ficar para vocês no slide. O Clube do Hardware, que é um site que fala muito sobre essas questões de hardware, ele tem duas tabelas de comparativo entre as placas de vídeo, desde quando começou a surgir as placas de vídeo, até as mais novas que tem hoje, tanto da NVIDIA quanto da AMD. E aqui tem a tabela, então você pode, se tiver interesse, você entra na tabela, você vai ver lá desde a primeira placa da NVIDIA que surgiu, até a 3090, que é a mais atual que tem hoje. E aí eles vão mostrando lá qual é, que é a capacidade, quantos bits de memória aquela placa tem, qual que é a capacidade de transferência de informação que aquela placa tem. Então só vou abrir um aqui só para mostrar para vocês rapidinho. Ó, abriu aqui o da NVIDIA. Ó. Então aqui tem a tabela, ó, desde a primeira que surgiu, que é a Riva 128, até aqui no final, a RTX 3090. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, a RTX 3090, ela transfere, ela tem a capacidade de transferir quase 1 terabyte por segundo, ó, 935 GB. Se for pegar lá a primeira placa da NVIDIA que surgiu, ela transferia 1.6 GB por segundo. Então, vocês percebam a diferença aí. E aí vocês podem dar uma olhada. Quem tiver placa de vídeo pode até tentar encontrar a placa de vídeo de vocês aqui dentro e tal, e dar uma olhada nas informações delas, tá? Então depois vai ficar disponível para vocês lá no Google Class. Questão de armazenamento também, se for pegar aí, não muitos anos atrás, aí, questão de 5, 6 anos atrás, a gente praticamente não conseguia encontrar HDs e SSDs, que é o Solid State Drive, que é aqueles HDs que são bem mais rápidos e tal, e quando encontrava, você encontrava ele com uma capacidade bem reduzida de armazenamento, aí HDs de 120 até no máximo 240 GB. Hoje em dia, por exemplo, você já consegue encontrar HD SSD de 16 terabytes de capacidade de armazenamento da Samsung.
São caros, obviamente, custam aí $7.800, na verdade que vai dar até mais que R$31 mil aqui, acho que na época quando eu fiz o dólar estava um pouco mais barato, isso aqui já vai dar na casa de 35, quase $40 mil, na verdade. Porém, assim, você vê que o negócio evoluiu e com pouco tempo, possivelmente, a gente vai poder estar comprando esse tipo de HD, esse tipo de hardware aqui, por um valor já mais reduzido. Por exemplo, achar um HD de SSD de 1 tera por um valor do que a gente pagava no do 120 aí há 4, 5 anos atrás. Então já também evoluiu pra caramba. Memória RAM, coloquei esse link aqui, ó, para vocês darem uma olhada numa memória que tem à venda. Num único pente, você tem 128 GB de memória. Obviamente ele custa caro, R$41 mil. Só que isso aqui é específico para servidores e tal, então realmente é um pouco mais caro. Mas, pensa, você encontrar 128 GB de memória em um único pente de memória RAM. Pensar ali no Apple One, que foi criado ali em 1976, pelo que eu vi, ele tinha 4 KB de memória. Então, você pegar aí um pouco mais de 30 anos, 20 e poucos anos, a evolução que deu na capacidade que a gente tem aí nesses nossos equipamentos de hardware. Pessoal, basicamente o que eu queria trazer para vocês na aula de hoje é isso, só dar uma ideia de como estava toda essa questão aí da evolução do hardware, tá? E deixo aberto aí para vocês agora, se tiverem alguma dúvida e tal, vou parar minha apresentação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário, alguma coisa assim queira fazer, pode aproveitar. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, pessoal, se não tiverem dúvidas, basicamente é isso da aula de hoje. Só vou pedir antes que vocês saírem, deixa só tirar um print aqui para eu da lista de presentes, para eu fazer a chamada de vocês depois. Aí logo que eu tirar o print, eu já libero vocês aí. Beleza. Pessoal, tirei o print aqui, já tenho toda a lista. Então, se ninguém tem dúvidas, vocês estão liberados por hoje. Eu vou deixar, assim que liberar para mim o vídeo dessa aula, eu vou postar para vocês lá no YouTube e eu posto o link para vocês no Google Class juntamente com a atividade que vocês vão ter que fazer nessa semana. Na semana que vem, a gente não tem a nossa aula ao vivo. Então, quer dizer, a gente não vai ter conteúdo. E aí eu vou ficar só lá disponível para vocês como um atendimento para tirar dúvidas dessas atividades, dessas coisas que vocês vão ter que fazer nessa semana, tá bom? Então, quem tiver dúvida é só chegar na semana que vem, nesse mesmo horário, por esse mesmo link que vocês têm aí na agenda. Beleza? Abração para vocês. Tchau, prof. Bom. Valeu. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês também. Tchau, professor. Falou.